Então, nesse slide temos o Pipico Raspberry, onde colocamos as saídas e as entradas desse sistema. Já o LCD usamos para mostrar as informações dadas dos sensores. Os sensores em questão são o DHT-22, que identifica a temperatura e umidade do local, o HC, que é para medir a distância, e o PIR, que é para movimento. Já as LEDs servem para identificação visual do que aconteceu no código. E por fim, o servomotor, que simula a cancela do nosso exemplo. Bom, hoje eu vou fazer a apresentação sobre o sistema de portão inteligente com monitoramento ambiental que eu e no meu grupo realizamos durante as aulas de PI. E enquanto eu vou explicando, eu vou deixando o vídeo rolar. Então eu vou começar pela introdução para vocês entenderem certinho, que basicamente nosso projeto que nosso grupo desenvolveu foca em uma das áreas que mais cresce na tecnologia atual, que no caso é a automação residencial aliada à segurança. O objetivo principal do nosso trabalho foi criar um sistema de portão inteligente com monitoramento ambiental. A gente identificou que os portões eletrônicos comuns são dispositivos cegos, ou seja, eles abrem e fecham baseados apenas em um comando de controle remoto, sem analisar o que está acontecendo ao redor. Por isso, a gente desenvolveu um protótipo utilizando o microcontrolador Raspberry Pi Pico e a linguagem MicroPython, capaz de tomar decisões autônomas baseadas em sensores, garantindo assim não apenas a entrada e saída de pessoas, mas também a segurança contra incêndios e acidentes. Agora um pouquinho sobre o detalhamento do hardware é o seguinte. Para tornar esse sistema funcional, a gente integrou diversos componentes eletrônicos que atuam como os sentidos e os músculos do nosso projeto. No coração do sistema está a placa do Raspberry Pi Pico, que é responsável por processar todas as informações. Para a entrada de dados, utilizamos 3 sensores principais. O primeiro é o DHT-22, que é um sensor de temperatura e umidade, e que sua função no projeto é monitorar o ambiente em tempo real para detectar assim, superaquecimentos, os quais podem indicar um início de incêndio, por exemplo. Agora, para o controle do portão, a gente utilizou uma estratégia de dupla verificação, com dois sensores totalmente diferentes. Que o primeiro é o sensor PIR, que detecta movimento através da variação de calor infravermelho, e o sensor ultrassônico HC-SR04, que mede a distância exata dos objetos. Como atuadores, ou seja, a resposta do sistema, a gente tem um servomotor, que simula o mecanismo físico de abertura do portão. Os LEDs indicadores, que a gente utilizou o vermelho e o verde, para atualização visual. A gente também utilizou um buzzer para alertas sonoros de emergência. E finalmente o display LCD, conectado via interface ao I2C, que serve como interface homem-máquina, exibindo dados em tempo real para o usuário. Agora, sobre a lógica de programação e funcionamento, eu posso falar que a grande inteligência do projeto está no código que a gente desenvolveu. A gente não queria apenas que o portão abrisse, a gente queria que ele fosse seguro. E para isso, a gente estruturou a lógica em camadas de prioridade. A primeira é a segurança ambiental, onde o sistema lê a temperatura constantemente. Se o valor ultrapassar o limite de segurança que a gente definiu, que no nosso caso foi 20 graus Celsius, para fins de simulação, o sistema entra imediatamente em modo de alerta. O buzzer é ativado e o portão é bloqueado ou mantido sob vigilância, ignorando assim todos os comandos de abertura comuns para evitar riscos. A segunda camada é o controle de acesso, que se a temperatura estiver normal, o sistema avalia a abertura do portão. Aqui a gente aplicou uma lógica condicional, E, que é o END. O portão não abre apenas com movimento, pois isso poderia ser acionado por alguém passando na calçada, por exemplo. Então ele só abre se duas condições forem verdadeiras simultaneamente, que é o sensor PIR, que deve detectar o movimento, e o sensor ultrassônico, que deve detectar se o objeto está a menos de 50 centímetros de distância. Isso garante que a pessoa ou o veículo que realmente tem a intenção de entrar. Agora, sobre a demonstração prática, que é o que está acontecendo no vídeo, podemos observar a seguinte simulação. A gente vê o sistema em seu estado de repouso, o LED vermelho está aceso, indicando que o acesso está fechado, e o display LCD informa que a temperatura atual e o status fechada. Se a gente simular um movimento no sensor PIR, mas a gente mantiver o objeto longe, que no caso é acima de 50 centímetros, que foi o que a gente definiu, a gente pode perceber que nada vai acontecer. O sistema entende que é apenas um transante, ou seja, um movimento que não tem a intenção de tornar positivas as condições que a gente propôs anteriormente.
Porém, ao aproximarmos a distância no sensor ultrassônico, simulando, por exemplo, um carro chegando perto do portão, o sistema reage instantaneamente, onde o LED muda para verde e o display exibe aberta, e o servomotor gira, que libera a passagem, abrindo o portão. Além disso, a gente tem a demonstração de emergência. Ao elevarmos a temperatura no sensor DHT22 para cima da temperatura que a gente definiu, que é 27 graus, o sistema sobrepõe qualquer outra função. O buzzer, que é o nosso alarme sonoro, ele dispara e o display alerta aparece no LCD, escrito a seguinte frase: alerta tempo e um ponto de exclamação. A visão dos moradores sobre o perigo potencial antes mesmo que eles tentem operar o botão. Então agora o que a gente pode ter de conclusão do projeto? A gente pode concluir que esse projeto demonstra a viabilidade de criar sistemas de automação, sejam eles complexos e seguros, utilizando componentes acessíveis e programação lógica bem estruturada. Conseguimos resolver o problema da cegueira daqueles portões comuns, automáticos, que a gente pode encontrar em todos os lugares. E sim, a gente adicionou camadas de inteligência que protegem tanto o patrimônio quanto a integridade física dos usuários. Como melhoria futura, o próximo passo seria integrar um módulo Wi-Fi, como por exemplo um ESP32, para enviar assim notificações desses alertas diretamente para o celular do proprietário, transformando esse protótipo em um dispositivo completo de internet das coisas, que são os famosos IoT. Então, sobre a explicação do nosso projeto é basicamente isso. Agradecemos a atenção de todos e estamos à disposição para responder quaisquer dúvidas sobre o código ou a montagem do circuito. Agora estará continuando o vídeo sobre a programação e a montagem do nosso Pipico, e creio que seja isso. Conclui-se que o sistema desenvolvido atendeu com êxito aos objetivos propostos de automação e segurança laboratorial. A integração entre o Raspberry Pi Pico e os periféricos permitiu criar uma solução funcional capaz de eliminar o contato físico no acesso ao ambiente, sistemas hands-free, mitigando riscos de contaminação cruzada, além de garantir um monitoramento térmico constante, vital para a preservação de insumos sensíveis. Os testes realizados demonstraram que o sistema responde em tempo real às variações do ambiente e à presença de usuários, validando a lógica de programação aplicada. Além disso, a utilização de componentes de baixo custo comprova a viabilidade econômica do projeto para implementação em larga escala. Como melhorias futuras, sugere-se a implementação de um módulo Wi-Fi para registro de dados em nuvem, IoT, e a adição de um display LCD para visualização local das métricas, tornando o sistema ainda mais robusto e informativo.